Olá a todos, aqui quem fala com vocês é o professor Fábio. Seja bem-vindo a mais uma aula de CryEngine 3. Na aula de hoje nós vamos aprender como colocar e modificar objetos na cena. Primeiramente, como que a gente coloca um objeto na cena? O botão de seleção de objeto selecionado ou então o botão de mover, qualquer um dos dois. E pressionando essa tecla, esse botão, ou seja, seguir o terreno, a gente vai aqui em Brush, procura um objeto que a gente quer colocar na cena. Aqui no nosso caso, vamos abrir aqui a pasta natural, tree, ou seja, árvores. Vamos procurar aqui pode ser esse miedon aqui, e essa primeira árvore. Pessoal, é o seguinte, olha só, eu consigo aqui embaixo, eu estou dando um zoom aqui na árvore, ou seja, a exibição da árvore. Então, se eu quero ver como que é essa árvore, observe que eu estou dando um zoom nela. Para dar um zoom é só pressionar o botão do meio do mouse e mover. Você move o mouse para cima ou para baixo e ele vai dando zoom. Se eu pressionar o botão direito do mouse, também é o mesmo processo. Se eu pressionar o botão esquerdo, eu consigo rotacionar a árvore. Essa opção de visualização, a gente encontra ela aqui dentro de Tools, Preferência do editor. E aqui a gente tem aqui, ó, Show Geometry Preview Painel. Ou seja, se eu quero exibir esse painel de visualização ou não. Então eu tenho que deixar essas duas opções marcadas. Ok? Então dou OK aqui. Aí com isso eu consigo ver, porque em alguns casos às vezes não está aparecendo esse painel de visualização. Então é dessa forma, em preferências, que você consegue alterar. Pode você, em branches, você pode dar 2 cliques aqui na árvore, ou então clicar e arrastar e posicionar onde eu quero. Como o botão de movimentar seguindo o terreno está pressionado, então ó, a árvore vai estar seguindo o terreno. Mas nem sempre, muitas vezes você esquece de pressionar e a árvore está dentro do chão. Olha só. Então aqui eu tenho a árvore dentro do terreno. Como que eu faço para posicionar essa árvore? Ou seja, retirar essa entidade aqui dentro do chão. Então eu posso selecionar a árvore, pressionar o Ctrl Shift e clicar onde eu quero. Ou seja, eu retirei a árvore do chão. Então agora a árvore está posicionada no local certinho onde eu quero. Outro detalhe, às vezes você precisa colocar uma árvore aqui no morro. E se você observar, se a árvore ficar em pé, ela não vai ficar legal. Então o que a gente faz? Com a árvore selecionada, você vai pressionar Ctrl Shift Alt e clicar aonde você quer posicionar a árvore. Observe que a árvore foi posicionada. Olha só, mas seguindo o quê? Seguindo a normal do terreno. Então a árvore ela não seguiu, não ficou na vertical, e sim seguindo a normal do terreno. Se a gente entrar aqui, ó, você pode observar que o terreno está seguindo essa linha e a árvore está posicionada na normal do terreno. Tá? Eu vou criar mais alguns objetos aqui. Vamos lá. Vou criar essa mesma árvore. Essa árvore aqui, se eu quiser fazer um clone dela, então eu posso selecionar. Para me selecionar qualquer objeto, é só eu clicar no objeto. E se eu quero desselecionar ele, ou eu clico em outro local, ou então, estando selecionado, você vai observar que tem as propriedades dela aqui. É só dar um ESC. Pressiona o botão ESC, vai estar desselecionado. Agora eu quero fazer um clone dessa árvore. No clone a gente pode vir aqui em editar clone, ou então pressionar a tecla Ctrl C. Então vamos lá. Vou selecionar a árvore, pressionar a tecla Ctrl C. Observe que a árvore ela vem acompanhando o meu mouse.
Só que aqui, ó, eu acabei deixando o Z aqui, o eixo Z pressionado. Aqui eu tenho que pressionar, ou seja, alinhar com o terreno. Se você observar, a árvore está dentro do chão, então eu tenho que fazer o mesmo processo, só que agora eu quero alinhar ele aqui em cima. Então, Ctrl Shift Alt e clica. Olha só, eu consegui posicionar a árvore. Consegui posicionar a árvore na vertical. Então, só relembrando, eu seleciono o objeto, pressiono Ctrl C, eu consigo fazer uma cópia dela. Aqui no caso já está seguindo o terreno, porque essa opção já está marcada. Pessoal, se eu selecionar qualquer desses eixos, a cópia ela vai seguir o eixo. O ideal é você aproximar aqui do meio, entre os três eixos. Aí sim, aí você consegue movimentar a árvore aqui, suponhamos, ou qualquer outro objeto no local correto. Eu tenho aqui, se vocês observarem, eu cliquei fora, então desselecionei, ou então pressionar a tecla ESC. Para mim colocar um outro brush, eu poderia vir aqui, mesma coisa, procurar algum outro brush. Todos os objetos que você cria também, mais para frente a gente vai estar aprendendo sobre isso, a criação de objetos e importação para cá, para CryEngine. Então a gente pode criar os objetos e trazer normalmente para cá. Então essas pastas, a hora que você cria, vai estar aqui dentro também. Eu vou abrir um aqui de construção. Deixa eu ver se Outdoor aqui. Olha só, eu tenho aqui mais um objeto. Se você observar, ele não está posicionado no chão. Então, para me posicionar, eu pressiono Ctrl Shift e clico. Olha só. Vou colocar mais algumas coisas aqui. Ctrl Shift, pressiono fora no local onde eu quero posicionar e está aí, objeto criado. Eu vou dar uma modelada nesse terreno, então eu vou vir aqui, Modify, Flatter, eu vou pegar um ponto aqui que eu sei que está legal, então aqui, vou pegar esse ponto e abaixar esse terreno, aumentar um pouquinho o raio. Então a gente viu que para a gente poder selecionar o objeto, a gente basta clicar nele. Se eu quero selecionar vários objetos, eu clico no objeto, pressiono a tecla Ctrl e vou clicando no objeto que eu quero selecionar. Okay? Então aqui eu tenho 4 objetos selecionados. Se você olhar aqui embaixo, eu tenho 4 objetos selecionados. Para me sair da seleção ESC, eu posso selecionar também criando um retângulo. Tudo que estiver dentro do retângulo vai estar sendo selecionado. Inclusive, olha só, inclusive aquela árvore lá atrás. Então aqui, dependendo, eu quero selecionar só esses 4 itens, eu utilizo um ângulo diferente e venho aqui e seleciono. Então consigo fazer essa seleção. Para a gente modificar os objetos aqui a gente pode, por exemplo, estar
movendo de um lugar para outro. A gente tem esses eixos. Então aqui, se você seleciona o objeto, você vai ver que você tem o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Então se eu quero mover o objeto para lá, ó, eu posso seguir o eixo, ou então eu posso selecionar no meio dele e vir aqui para seguir o terreno. Então aqui, olha só, eu consigo movimentar seguindo o terreno. Eu tenho aqui, ó, seguindo o terreno. Então qualquer um deles eu posso clicar no meio e, ou seja, seguir o terreno. Mesma coisa com as árvores. Eu vou colocar mais alguns aqui, vou colocar umas pedras. Rochas. Então posso pegar uma pedra dessa e pedra imensa. Opa. Colocar ele aqui assim. Então a mesma coisa. Nós vimos aqui como fazer a seleção de vários itens. Então a gente pode selecionar fazendo um retângulo aqui. Ou seja, todos os objetos que tiver dentro desse retângulo serão selecionados. Ou então eu posso ir selecionando item por item, pressionando, clico em um item, um objeto, e pressiono a tecla Ctrl e vou selecionando os outros objetos. Certo? Agora vamos ver vamos ver como modificar objetos. A gente tem essa primeira aqui, que é uma seta, ou seja, é uma seta de seleção. Com essa seta selecionada é possível a gente selecionar objetos. Nós temos esse outro aqui, que é a opção de mover. Então, se eu tenho qualquer objeto selecionado, eu posso mover utilizando os eixos, ou então mover seguindo o terreno, ou seguindo algum desses eixos. Eu posso bloquear o eixo X, então para me mover só pelo eixo X, vocês podem observar que ele fica amarelo, né? A gente pode mover só com o eixo Y, só no eixo Z, no X, Y, Z, XZ, mover seguindo o terreno, que é basicamente esse que a gente fez. Eu posso mover seguindo o terreno e objetos. Olha só, pessoal, então nós temos aqui esse botão de mover, então aparece as setas aqui nos eixos. A gente pode mover para qualquer eixo desse, X ou Y, X e Z. Se vocês observarem, a gente tem aqui o Y na cor verde, o X na cor vermelha e o Z na cor azul. Quando você aproxima o mouse, ele fica amarelo, ou seja, aquele eixo está selecionado. Se eu puxar aqui o item, o objeto nesse eixo, ou seja, ele vai ser movimentado no eixo. Qualquer eixo desse que você puxou, você vai movimentar ele utilizando esse eixo. Agora, eu posso movimentar aproximando o mouse aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, meu mouse está meio ruim. Mas você pode clicar aqui e arrastar, ou seja, você vai movimentar o objeto seguindo uma grade. Se vocês observarem, embaixo aparece essa grade. Essa grade a gente pode configurar ela, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Ctrl Shift e clicar, a gente vai estar alinhando o objeto à terra aqui, ao eixo ou seja, a grade. Eu vou duplicar esse objeto, então Ctrl C, vou duplicar, trazer ele para cá. Existe uma diferença entre alinhar pelo terreno e alinhar pelo objeto. Se eu clicar aqui em alinhar pelo terreno,
e pressionar Ctrl Shift e clicar aqui em cima do outro objeto, observe que ele vai alinhar, olha só, ele alinha sempre pelo terreno e não pelo objeto. Agora, vou dar um Ctrl Z aqui, desfazer. Agora, se eu selecionar, alinhar pelo terreno e objeto, e dar um Ctrl Shift e clicar aqui em cima do objeto, olha só. Então, o objeto ele alinhou seguindo o terreno e seguindo o objeto que já está aqui posicionado. Ctrl Shift, deixa eu selecionar ele aqui, Ctrl Shift e vou clicar aqui em cima da casa. Olha só, ele alinhou seguindo o objeto, ok? Se não tivesse essa opção selecionada, você nunca iria conseguir posicionar aqui em cima, e sim em alguma parte do terreno. Tá? Então a diferença desses dois é só isso. Nós temos aqui o botão de rotação, ou seja, rotacionar o objeto no eixo Y, no eixo X e no eixo Z. Ok? Ctrl Shift e Alt. Olha só, eu consigo posicionar o objeto seguindo a normal do terreno. Ctrl Shift e Alt novamente. Ou Ctrl Shift, você retira o objeto de dentro da terra. Nós temos aqui mais alguns itens, por exemplo esse aqui, o botão selecionar e escalar. Então você pode escalar os objetos, olha só, qualquer eixo que você pegar aqui, ó, ele vai estar sempre escalando o objeto no tamanho real, ou seja, o objeto no todo. Tá? Você não consegue escalar item por item. Mais adiante aqui nós temos algumas ferramentas. Se você observar, essas teclas aqui também, ó, a gente pode estar selecionando ela pressionando os botões numéricos aí do seu teclado aí. Ou seja, é aqueles botões que estão acima das letras aí. Por exemplo, se eu pressionar 1, ele vem para movimentação. Se eu pressionar 2, ele vai para rotação. Se eu pressionar 3, vai para escala. E se eu pressionar 4, ele volta para o botão de seleção. Então, esses são modos rápidos. Esse botão é para você selecionar uma determinada área do terreno. Às vezes você quer selecionar, olha só, eu quero selecionar essa área do terreno, que a gente vai ver mais para frente a utilização disso aí. Mas por enquanto não vamos nos preocupar com essas duas opções. Nós temos aqui a questão da grade. Olha só, eu selecionei, pressiono 1, então eu tenho a opção de mover. Se vocês observarem, eu estou movendo o objeto aqui, ó, na grade. O objeto está sendo movido de 1 em 1. E essa grade eu consigo definir aqui. Se eu clicar nessa opção, eu tenho como setar a grade aqui embaixo. Ou seja, especificar aqui as unidades da grade. Ou então eu posso escolher aqui o tamanho da grade. Por exemplo, eu quero mover de 2 em 2. Observe. Ó, vai mover seguindo a grade, só que de 2 em 2. Se eu colocar aqui para mover de 4 em 4, olha só, olha o salto que dá. Ok? Em alguns momentos vai ser interessante você vir aqui, você definir o tamanho da grade, isso aí facilita o posicionamento dos objetos. Então aqui ele está desativado. Quando ele está desativado, você move aonde você quiser. Quando ele estiver ativado, você move seguindo os parâmetros que eu defini.
No caso aqui eu defini como 4, vou voltar aqui para 1, ele vai mover de 1 em 1. Isso aqui é a mesma coisa, só que isso aqui é para ângulo. Então aqui está definido, suponhamos que eu defini aqui de 90 e vou usar o botão de rotação, então a tecla 2 do teclado, eu vou rotacionar aqui, ó. Olha só, ele está rotacionando 90 e 90 graus. Eu poderia definir aqui, suponhamos, 45 graus. Então aqui, ó, rotacionar 45 graus. E assim por diante. Então aqui você consegue definir o tamanho aí, ou seja, o ângulo para você fazer essa rotação. Você pode deixar ele ativado ou desativado. Nós temos mais aqui a questão da opção de desfazer o que eu fiz, e refazer, desfazer e refazer, utilizando o Ctrl Z, tá? A gente pode encontrar aqui também no Edit, então Ctrl Z desfaz e Ctrl Shift Z refaz. Suponhamos que eu tenho esse objeto selecionado. E esse objeto está escondido, então eu consigo encontrar esse objeto apenas clicando aqui no Go to Select Object, ou seja, cliquei, ele vai posicionar aquele objeto que eu selecionei no centro da cena. Qualquer objeto que eu selecionei, eu cliquei, ele vai estar posicionando esse objeto no centro da cena. Ok? Então é uma forma de você ir até o objeto. Eu vou vir aqui, clicar nesse objeto, mandar alinhar com este. Então, se você for lá no objeto, eu estou com esse objeto alinhado, ou seja, aquele objeto que eu selecionei, eu consegui alinhar ele com o objeto seguinte. Vou dar um Ctrl Z aqui. Eu quero alinhar este objeto com este objeto. Então eu clico no primeiro, alinhar com este. O objeto foi parar lá dentro. A gente pode também bloquear objetos selecionados. Suponhamos, eu selecionei e vou clicar esse botão. Ou seja, com isso eu já não consigo mais selecionar acidentalmente nenhum outro objeto. Eu posso trabalhar com a questão do alinhamento deste objeto, ou seja, no momento só esse objeto aqui que eu posso estar trabalhando. Posicionar aqui, ó, igual se eu quiser levantar, enterrar ele no chão, Ctrl Shift posicionar, Ctrl Shift H para ele posicionar seguindo a normal do terreno. Então assim, se você tentar selecionar qualquer outro objeto, você não vai conseguir. Eu posso vir aqui e mandar desbloquear. Questão de posição, por aqui eu consigo estar posicionando o objeto. Olha só, por exemplo aqui, vou colocar 4. Então aqui eu consigo posicionar real o objeto onde eu quero. Aqui, olha só, então eu tenho aqui o objeto, utilizando os controles aqui. Eu vou selecionar aqui o objeto, vou vir aqui em Edit, no modo de subobjeto a gente tem essas opções de vértice, edge, ou seja, as linhas, face e o polígono. Se eu selecionar essa opção de vértice, eu tenho aqui, eu consigo trabalhar com todos os vértices aqui do objeto. Se eu selecionar aqui Edit, Subobjeto Mode, Edge, ou seja, as linhas aqui, então eu consigo estar trabalhando com cada linha do objeto, fazendo as devidas modificações. Olha só, eu tenho aqui, se eu quiser sair do modo de edição, só pressionar ESC. Então eu tenho aqui o objeto, então eu fiz uma alteração nesse objeto. Então os objetos pré-fabricados aí, ou seja, os
prefabs, os objetos que você cria, você pode às vezes fazer alguma alteração em alguma parte do objeto utilizando essa opção do Edit Subobject Mode. Você pode usar pelo vértice, pelas arestas ou pelas faces. Então é isso aí. Com isso eu vou só fazer mais um detalhe aqui, ó. Dar uma melhorada nesse cenário, que é o que a gente vai estar trabalhando nas aulas. Então eu vou dar um ESC aqui, sair tudo, entrar aqui no modo pintura, areia, vou colocar uma cor verde aqui só para parecer que é uma grama aqui. Vou vir aqui, dar um clique, um pouquinho, dar uma melhorada aqui. Melhorar um pouquinho o cenário. Eu vou vir aqui mais alguns objetos. A gente vai ver como essa parte de criação de vegetação, a gente ainda vai ver isso aí. Mas por enquanto eu só vou dar uma melhorada aqui. Tá? E vou ver aqui como ficou o cenário. Então tá aqui o cenário pronto. Tá? E com isso a gente termina a nossa aula de hoje.